Segunda fase da Operação Fuscos cumpre mandados de busca e apreensão no sul catarinense em investigação sobre desvio de dinheiro no combate à Covid-19. Contrabandista comprava imóveis de luxo em Itapema, litoral norte do estado, para lavar dinheiro obtido com a venda de cigarros paraguaios. No norte catarinense, o governador autoriza licitação para a duplicação de trecho da SC-108. Inflação na capital atinge em outubro maior patamar desde dezembro de 2020, segundo o Exag-Udesc. E veja também, moradores questionam a colocação de piso tátil nas calçadas de Avenida da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A quinta-feira foi marcada por duas grandes operações deflagradas pela Polícia Federal. A primeira delas foi a segunda fase da Operação Fuscos, que combateu desvios na aplicação de recursos destinados ao combate à Covid-19. Policiais federais, em parceria com o Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde, cumpriram 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Criciúma. As ordens foram cumpridas em Sombrio, Araranguá, Passo de Torres, Jacinto Machado, Praia Grande, Timbé do Sul, São João do Sul e Camboriú. Os alvos foram endereços de órgãos públicos, empresas, servidores públicos e empresários. Esta foi a segunda fase da Operação Fuscos, que começou em setembro de 2020, a partir de denúncias de excesso de aquisições e sobrepreço de produtos adquiridos. Os desvios totais chegavam a R$6 milhões. Os desvios de recursos eles ocorriam mediante a aquisição de medicamentos, insumos e EPIs, os quais teriam sido adquiridos pelos entes municipais, mas a suspeita que existe é que esses medicamentos não tenham sido recebidos em suas integralidades, ocorrendo então o desvio dos valores pelo não recebimento das mercadorias adquiridas. A operação apura crimes como organização criminosa, peculato e fraude a licitações. Os envolvidos, se condenados, podem pegar até 28 anos de prisão. Outra operação deflagrada hoje foi a Las Fábulas. As investigações apontam lavagem de dinheiro oriundo do contrabando de cigarros na fronteira com o Paraguai, a partir da compra de imóveis de luxo. 90 policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guaíra e Guaratuba, no Paraná, Goiânia, Paracatu, em Minas Gerais e Itapema, em Santa Catarina. A Justiça também decretou o sequestro imediato de R$16.800.000 em bens. São 12 imóveis, dentre eles apartamentos de luxo em Itapema, alguns ainda em construção, um hotel em Guaíra, casas de luxo, terrenos e outros bens. As investigações começaram há 18 meses e identificaram que todos esses bens foram comprados pelo contrabandista para lavar o dinheiro obtido com o comércio ilegal de cigarros do Paraguai. O aprofundamento da investigação demonstrou que, além da aquisição de patrimônio por parte do investigado, em especial a aquisição de apartamentos de luxo na região do litoral de Santa Catarina, havia também a aquisição de patrimônio aqui na região de fronteira. Foi adquirido um hotel, imóveis rurais e urbanos aqui também na região, e além disso uma intensa movimentação financeira totalmente incompatível com a atividade do hotel e das pessoas que estavam em volta dele, com recebimento de expressivos valores dos estados de Minas Gerais e Goiás, inclusive em Goiás a partir de algumas empresas fictícias que foram constatados lá na cidade de Goiânia, e a partir disso, com o aprofundamento da investigação, verificou-se que havia um complexo mecanismo de lavagem de dinheiro. A Justiça também bloqueou R$20 milhões em contas bancárias de pelo menos 35 pessoas e empresas. Os investigados vão responder por lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos de prisão para cada ato de lavagem. No meio oeste do estado, uma mulher foi presa e um adolescente foi apreendido na Operação Aprendiz, deflagrada pela Polícia Civil. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em residências de Concórdia. Os policiais apreenderam drogas, celulares, munição, balança de precisão e dinheiro. De acordo com as investigações que começaram em julho deste ano, traficantes da região têm aliciado menores para atuarem no tráfico como aprendizes. Os detidos e o material apreendido foram enviados para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Concórdia.
Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai saber o resultado do leilão da internet 5G, que vai estar presente em todas as capitais do país até julho do ano que vem. O que pode mudar na sua vida? Tem muita coisa aí. A gente vai falar sobre emprego, que vem atrelado direta e indiretamente a essa tecnologia, a automação das coisas. Muito bacana. Nós temos aí muitas reportagens preparadas para você entender essas mudanças. E também um levantamento que vai te deixar, no mínimo, indignado. Olha só. Picanha, bacalhau, camarão, ostras. Isso é um cardápio generoso dos senadores e deputados nos restaurantes. Sabe quem paga? Você. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Combinado, então. Agora vamos falar de política aqui no Band Cidade, com Roberto Azevedo aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, a Câmara aprovou ontem em primeiro turno a PEC dos precatórios, para viabilizar o Auxílio Brasil do presidente Bolsonaro. Na bancada catarinense, 5 deputados votaram não, 11 votaram sim. Teve deputado do PSB que votou não, teve deputado do PSL que votou sim. A questão é a seguinte, não está nada resolvido. Até porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, não teve coragem de colocar em segundo turno a votação, que é necessária antes que a matéria siga para o Senado. Por quê? O resultado foi muito apertado. Aí estranha-se, por exemplo, que a deputada Caroline de Toni, que é do PSL ainda, vai trocar de partido, vai para o partido onde for o presidente Jair Bolsonaro, votou contra a PEC. Contra a PEC. Ela que é uma aliada do presidente Bolsonaro. É que dentro do próprio Palácio do Planalto, dentro do próprio governo, tem gente que é contra e gente a favor da PEC, que vai reduzir aquele valor astronômico de mais de 80 bilhões para pagar precatórios no ano que vem, justamente para financiar o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. Mas não é por aí. Tem mais gente, 2 MDBistas, Celso Maldaner e também o Carlos Chiodini, votaram contra. É uma coisa para ser avaliado e muito dentro desse contexto. Depois, Pedro Kizai e o Marques, lá do Novo, votar contra, já faz parte do circuito. Mas vamos falar de coisa boa, boa notícia. O lote sul, da região sul do 5G, que é o grande momento agora do leilão, foi arrematado pela Catarinense Unifique e pela Paranaense Copel. Vai operar em 700 MHz. É essa banda que hoje opera a rádio de amplitude modulada, a rádio AM. Parabéns. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Band Cidade. O governador Carlos Moisés cumpriu hoje a agenda do norte do estado. Em Guaramirim, Moisés autorizou a licitação para a duplicação da SC-108 entre os municípios de Guaramirim e Massaranduba. O trecho que vai ser duplicado tem extensão de 15 quilômetros e está orçado em 212 milhões de reais. O prazo de conclusão é de 36 meses a partir da ordem de serviço. A duplicação atende a uma demanda antiga da região, já que 20 mil carros e caminhões passam diariamente pela rodovia, considerado um importante corredor de ligação entre as cidades de Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. A gente chega a uma condição de estar podendo gerar essa esperança, né, para toda a região, e lançando um edital, assim como tantos outros que a gente está fazendo com recursos próprios. Organizamos, de fato, a forma de investir no Estado, o que vai nos dando capacidade de superar desta obra, fazer outra e assim por diante. A obra faz parte de um projeto de intervenções do governo estadual no norte do estado, que incluem a duplicação do trecho estadualizado da BR-280, que está em andamento, a futura pavimentação da SC-414 entre Luiz Alves e a SC-108 na Vila Itoupava. Roberto, sobre esse assunto, é importante, né? Claro, a infraestrutura é importante, né? Mas na política Moisés passa o cargo amanhã para Mauro de Nadal, né? Tem uma história interessante sobre a SC-108. Nós lembramos daquele desbarrancamento lá. É verdade, né? Que deixou Guaramirim lá praticamente... buraco enorme, né? Exato. E também tem uma questão regional ali. Há um pré-candidato do MDB, Antídio Lunelli, que é prefeito de Jaraguá do Sul, da região, está de olho. Que cidade fica do lado. Né? É verdade. Então tem também esse fim. Mas vamos falar da posse aí. Mauro de Nadal está no 3º mandato como deputado estadual, foi prefeito de Cunhaporã por 2 vezes, ele que é natural de Caibi. Tem 50 anos, é advogado, é muito jovem para assumir a interinidade do governo do estado. Mas é bom, porque isso pode azeitar a relação de Carlos Moisés da Silva com o MDB lá na frente.
Por isso que teve a turma do puxa-tapete. Teve a turma da Operação Raivinha. Ivan Nats, Kennedy Nunes, Sargento Lima, que não queriam que a vice-governadora cumprisse um acordo que fez com o Mauro de Nadal e também viajasse, ela que vai, Daniela Rainer, para os Emirados Árabes, numa missão do governo brasileiro, não passasse o cargo para Mauro de Nadal. Fora isso, é a normalidade legislativa, constitucional. Sai o titular, sai a primeira na linha de sucessão, entra o segundo. Então, isto que tem que ser valorizado e não ficar com essa picuinha política. E um detalhe interessante, quem assume por 6 dias a presidência da Assembleia é o empresário Nilson Berlanda, do PL. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Olha, durante todo o mês de novembro e parte de dezembro, o IBGE vai fazer um teste nacional para verificar os sistemas que vão ser usados no Censo 2022. Serão verificados os sistemas de coletas, equipamentos, abordagem ao informante e os protocolos de prevenção à Covid-19. O IBGE selecionou localidades entre bairros, distritos, municípios e comunidades nos 26 estados e no Distrito Federal. 250 recenseadores vão fazer parte do teste. Em Santa Catarina, a cidade de Tigrinhos, no oeste catarinense, foi a escolhida para a realização dos procedimentos. E a gente espera que a população atenda ao chamado do IBGE, responda às nossas perguntas, que vai ser muito importante para esse projeto, que é um projeto de toda a população brasileira, de Santa Catarina e aqui dos municípios de Santa Catarina. Agora as informações da pandemia. 21 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Agora aqui no telão os dados atualizados, já são 19.718 as vítimas da doença aqui no estado desde o começo da pandemia. 864 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, o total subiu para 1.218.908, com 1.193.753 pacientes que se recuperaram da contaminação. 5.437 casos estão em acompanhamento, são os casos ativos ainda. 39,97% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 455 vagas disponíveis atualmente. A vacinação atualizada está da seguinte maneira: são 10.278.000 doses aplicadas, desse total tem 257.000 doses únicas, 315.000 de reforço, 13.500 mais ou menos doses adicionais. 91,39% da população vacinável já recebeu pelo menos a primeira dose e 71,09% recebeu a segunda dose, já tem então o esquema vacinal completo. População em geral, 60,02% dos catarinenses concluíram a vacinação, o que é sempre muito importante. Esse número tem que aumentar cada vez mais. Você confere agora como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina, na previsão do Band Cidade. A sexta-feira vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina. No litoral tem chuva isolada no início do dia. No oeste e no meio-oeste, pancadas de chuva com risco de temporais localizados à tarde. As temperaturas vão estar elevadas em todas as regiões. Na capital, mínima de 20, máxima de 28 graus. Em Blumenau, variação entre 17 e 27. Em Criciúma, 15 de mínima e 28 de máxima. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Informação preocupante agora da economia. A inflação em Florianópolis atingiu o maior patamar desde dezembro do ano passado. É o que aponta o índice do custo de vida calculado pela ESAG-UDESC. Olha só, aqui no telão. Em outubro, na comparação com setembro, os preços aqui, o índice, fechou em alta de 1,63%. É um aumento de 0,77 pontos percentuais. Em relação a outubro de 2020, foi um aumento ainda maior, 0,86 ponto percentual. No acumulado do ano, o índice já tem uma alta de 8,90%. E nos últimos 12 meses, bem preocupante, 2 dígitos, 10,63% de inflação em Florianópolis. No mês de outubro, dos 297 itens pesquisados, 94 tiveram aumento, 116 ficaram estáveis, 87 tiveram queda. Por setor, maior alta foi dos transportes, 4,01%, naturalmente por causa da disparada dos preços dos combustíveis. A alimentação subiu 1,98%, despesas pessoais 1,38%,
e saúde e cuidados pessoais, 1,27%. A Operação Bagagem Certa, a ação do Imetro de Santa Catarina, fiscalizou as balanças do Aeroporto Internacional de Florianópolis para garantir a pesagem correta. 5 pesos de 10 quilos. Esse é um tipo de ensaio feito pelo Instituto de Metrologia de Santa Catarina para fiscalizar as balanças utilizadas no aeroporto. Com as festas de fim de ano e a temporada de férias se aproximando, o número de viagens aumenta. O Floripa Airport tem uma expectativa de recuperar 96% do movimento de voos entre dezembro e janeiro, em comparação com o mesmo período da temporada anterior. Nesta quinta-feira, o Imetro deu início à operação Bagagem Certa. O foco, verificar todas as balanças das companhias aéreas que trabalham no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Nós fazemos um ensaio no instrumento, com nossos pesos padrões, que vai determinar se a balança está aprovada ou reprovada. É emitido um documento ao final desse ensaio que vai atestar que o instrumento passou então por essa verificação e o resultado dessa verificação. Durante a verificação existe uma margem de 2 medidas, tanto para mais quanto para menos. Os fiscais colocam 50 quilos na balança e verificam a marcação. Neste caso, a balança marca o peso com uma divisão de 100 em 100 gramas, ou seja, até 200 gramas de diferença, tudo certo. E o equipamento recebe o selo de verificação do Imetro. Se a margem for maior, aí tem problema. A balança é interditada e precisa passar pela manutenção de um técnico especializado. Essa fiscalização acontece anualmente. A companhia aérea pode cobrar pelo excesso de bagagem quando ela ultrapassa 23 quilos. A ideia desse ensaio é impedir a cobrança indevida e também garantir a segurança do voo. Se a balança estiver pesando a mais, ela está lesando o cliente na hora da pesagem da sua mala. Se ela está pesando a menos, tem a questão da segurança do avião. A gente imagina que, inclusive, a carga do combustível é calculada de acordo com a carga inserida nesse avião. Então, a questão de segurança é também considerada a pesagem para menos. No total, 46 balanças foram verificadas e todas foram aprovadas. Existem alguns procedimentos que o passageiro pode fazer para garantir que a pesagem está correta. Observar o selo do Imetro é um. Além disso, é indicado verificar se a balança está zerada antes de pesar a mala. Agora no Band Cidade você confere as informações do esporte. Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense entra em campo logo mais para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Praticamente rebaixada, a equipe quer terminar a competição da melhor maneira possível. 2021 tem sido um ano para esquecer na Chapecoense. Campeão da Série B em 2020, o time catarinense não engrenou nesta temporada e faz a pior campanha na história da Série A. Em 29 jogos, a Chape tem apenas 13 pontos. São 10 empates, 18 derrotas e apenas uma vitória sobre o Bragantino. Lanterna desde a 8ª rodada, a Chape já teve 2 técnicos, Jair Ventura e Pintado, que foi demitido na última semana. No comando agora, o interino Felipe Endres, que busca voltar a dar confiança ao elenco e encerrar a sequência de 9 jogos sem vencer. Virtualmente rebaixada à Série B do Brasileiro, a Chapecoense ainda tem campeonato pela frente. E por mais que o improvável não aconteça, ou seja, a permanência na Série A, a Chape quer encerrar a competição da melhor maneira possível. Restam 9 rodadas e uma delas é hoje, às 9 horas da noite, contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Jogo adiantado pela 31ª rodada. A gente precisa manter esse foco mental. A gente sabe da dificuldade que vai existir no jogo. E eu acredito que para esse jogo a gente precisa manter a guarda alta, né? A gente sabe da nossa dificuldade dentro do campeonato. Volto a dizer, né? A nossa luta é contra a gente mesmo. Agora a Copa Santa Catarina, no jogo de ida da segunda semifinal, Juventus e Hercílio Luz ficaram no empate. Quem balançou as redes primeiro no estádio João Marcato foi o Leão do Sul. Em jogada de contra-ataque, Cleiton cruzou e o zagueiro Everton Dias foi tentar tirar, mas acabou mandando para o próprio gol. E o Hercílio Luz comemorava a vitória no primeiro jogo da semifinal até os 44 minutos do segundo tempo. Mas o moleque travesso conseguiu o empate. Jefinho acertou esse golaço e decretou 1-1. Com esse resultado, o Hercílio Luz continua com a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta para ir à final da Copa SC. Já o Juventus precisa vencer por qualquer placar para se classificar.
Agora uma polêmica em Florianópolis. A colocação do piso tátil para cegos na revitalização da principal avenida da Lagoa da Conceição, no leste da ilha, chamou a atenção dos moradores e também do Ministério Público Estadual. Veja na reportagem. O piso tátil, que serve de referência para o deslocamento seguro dos cegos, foi colocado na calçada da Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Só que a obra, que ainda está em andamento, gerou polêmica entre os moradores do bairro. A preocupação é com o risco de acidentes com pedestres deficientes visuais. Tanto para pessoas com deficiência visual, quanto para idoso, ou até mesmo uma criança que saia correndo aqui. Não tem proteção nenhuma. Eu acho que a iniciativa ela é muito boa, né? Porque antes a gente não tinha essa estrutura para cegos, mas é necessário pensar nessas questões, né? Que podem prejudicar a locomoção dessas pessoas, né? O Rodrigo é deficiente visual e não se sentiu seguro ao passar pela calçada. O local não tem proteção. Falta também sinalização para desviar de árvores. Em alguns pontos, a situação é ainda pior. O desnível chega a quase 2 metros de altura. Tem que fazer um parapeito grande, né? Tanto para idoso quanto para deficiente, mas o deficiente visual mesmo não tem nem noção do que está acontecendo. O assunto foi parar na 30ª Promotoria de Justiça da capital, que instaurou uma notícia de fato para averiguar o cumprimento das normas de acessibilidade da obra de revitalização. O Ministério Público Estadual deu um prazo de 20 dias para que a Prefeitura da capital faça as adequações necessárias. Caso isso não aconteça, a Promotoria de Justiça pode pedir que a obra seja embargada. Na próxima segunda-feira, no período da manhã, já foi agendada uma vistoria no local, não só pelo Ministério Público, mas também por entidades como o CREA, além de diversas associações que representam pessoas com deficiência, principalmente as pessoas cegas e de baixa visão. A Prefeitura divulgou um vídeo que explica o uso correto do piso tátil. De acordo com o manual Calçada Certa, ele serve para o deficiente visual andar ao lado e não em cima. A arquiteta do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, instituição que assina o documento, afirma que a obra está de acordo com o manual e que as adequações vão ser feitas no decorrer da obra. Todas as obras em Florianópolis, tanto pública quanto privada, tem que ser utilizado o manual Calçada Certa, que já é definido desde 2018 por um decreto municipal. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. A edição de hoje encerra com imagens da capital de todos os catarinenses. Florianópolis na sua tela, 23 graus e a temperatura. Tempo bom na cidade. Em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Tráfego tranquilo, tanto para quem chega à ilha quanto para quem sai em direção à área continental. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.